Rosalind Franklin, cientista inglesa Rosalind Elsie Franklin, nasceu a 25 de julho de 1920, em Londres, e morreu a 16 de abril de 1958, também em Londres, vítima de cancro nos ovários, pioneira nos estudos de biologia molecular, foi responsável pela maior parte do trabalho de pesquisas que conduziu à descoberta dos estudos da estrutura do DNA. Em 1938, foi admitida na Universidade de Cambridge. Formou-se em 1941 e 6 anos mais tarde concluiu seu trabalho de doutoramento em microestruturas de carbono e de grafite. Nos 3 anos seguintes, em Paris, dedicou seus estudos à utilização da técnica de difração de raio-x. Em 1951, regressou à Inglaterra como investigadora associada a convite do King's College de Londres para trabalhar com ADN. Os resultados da cristalografia obtidos por Rosalie virariam a ser utilizados em 1953 por James Weston, Francis Crick e Maurice Wilkins para a proposta do modelo de dupla hélice de estrutura molecular do ADN, feito que acabaria por lhes valer o Prêmio Nobel da Fisiologia e da Medicina, atribuído em 1962. Nos anos que se seguiram, Rosalind Franklin orientou seu próprio grupo de investigação em Birkbeck College, Londres, trabalhando no seu projeto inicial sobre as moléculas de carbono, amadurecendo seus estudos com ADN e dedicando a sua atenção aos estudos dos vírus. A descoberta do DNA no King's College, Franklin conseguiu realizar em 6 de maio de 1952 a famosa fotografia 51, na qual imprimiu uma chapa a imagem da estrutura do DNA. Para realizar a tarefa, ela precisou fazer constantes ajustes no equipamento de raio-x e a exposição da foto durou 100 horas. Ela tinha 31 anos e contou com a assistência de Raymond Gosling. Na mesma instituição, também trabalhava o cientista Maurice Wilkins, que inclusive também pesquisava o DNA. Os dois não se deram bem desde o início e há suspeitas de que ela tenha sofrido assédio moral por ser mulher em um ambiente predominantemente masculino. A importante descoberta de Rosalie foi parar nas mãos de Wilkes. Especula-se que Gosling, seu assistente, a tenha entregado. Sem o consentimento dela, Wilkes mostrou a fotografia para James, outro pesquisador que também estudava o tema com o colega Francis, na universidade. Assim, os três cientistas, Wilkins, James e Francis, se apropriaram da imagem e dos estudos de Franklin para determinar o estudo do DNA. Publicaram em 1953 um artigo sobre a descoberta do DNA na revista científica Nature. Franklin também publicou na mesma revista um artigo sobre o tema. Sem muito destaque, ficou a impressão de que suas pesquisas eram de menor relevância, quando na verdade foram essenciais e primordiais. A cientista não contestou a autoria dos estudos e estava trabalhando em outro laboratório, e Birkbeck College, onde passou a estudar sobre vírus. Em 1962, James, Maurice e Francis receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do DNA. Nessa época, Rosalind Franklin já havia falecido. Ela morreu em 1958, aos 37 anos.